O objetivo desta aula é apresentar uma descrição da anatomia do sistema límbico. O sistema límbico, meus caros, é uma parte do nosso cérebro diretamente envolvida com os comportamentos necessários para a nossa sobrevivência. Portanto, a parte relacionada à nossa alimentação, à reprodução, o cuidado com a prole, ou seja, o cuidado com os bebês e as crianças, e os comportamentos de luta ou fuga. As principais estruturas relacionadas ao sistema límbico se encontram abrigadas profundamente no nosso cérebro, principalmente abaixo do córtex cerebral e acima do tronco encefálico. Algumas das principais estruturas que eu descreverei para vocês na aula de hoje são o tálamo, o hipotálamo, que inclusive é a sede dos processos relacionados à homeostase, ou seja, o equilíbrio dinâmico das principais funções do nosso organismo, bem como a regulação na produção de hormônios bastante importantes e também, evidentemente, o controle de alguns processos básicos para a nossa sobrevivência, tais como a sede, a fome, parte do nosso humor, a questão do comportamento sexual e por aí vai. Temos também os gânglios da base, que eu descreverei para vocês posteriormente em aulas subsequentes, que estão relacionados ao processamento da informação relacionada às recompensas dos nossos comportamentos, ou seja, aquelas consequências dos nossos comportamentos que eventualmente levarão a uma repetição desses comportamentos no futuro, a formação de hábitos, portanto, e um aspecto muito interessante que diz respeito ao controle de parte do nosso movimento e também da aprendizagem. Sendo que as principais, além dessas estruturas que eu citei, duas estruturas extremamente importantes para o sistema límbico são, estou projetando aí para vocês na tela, a amígdala e o hipocampo. O hipocampo, meus caros, assim como a maioria das outras estruturas do nosso cérebro, vem em par, ou seja, existe um hipocampo no hemisfério direito e outro hipocampo no hemisfério esquerdo. O hipocampo, como vocês podem observar na imagem, ele apresenta uma característica bastante interessante, esse formato curvado, que levou os anatomistas do passado a considerarem esse formato semelhante ao formato de um cavalo marinho. O nome científico do cavalo marinho, ou seja, o nome científico desse gênero de animal, é hipocampo. Portanto, esse par de estruturas acabou recebendo esse nome em função disso. E o hipocampo ele está muito relacionado tanto com a nossa memória, eu apresentarei essas informações para vocês mais para frente, mas também a uma parte essencial do controle das nossas emoções, que é justamente o controle que o hipocampo exerce sobre a amígdala, na chamada resposta fisiológica do estresse. Eu apresentarei para vocês, em aulas subsequentes, que a resposta fisiológica do estresse é uma das respostas associadas ao medo e ou ansiedade moduladas pela amígdala, não é? Mas voltando ao que eu dizia sobre a memória, o hipocampo ele está fortemente vinculado à formação das chamadas memórias episódicas, que nada mais são do que aquelas memórias que estão diretamente relacionadas
a eventos que aconteceram com cada um de nós. Por isso que apresenta esse nome memória episódica. Ou seja, está relacionado com aquilo que nós vivenciamos. Então, um livro que você leu e o conteúdo desse livro, que eventualmente é armazenado na forma de redes neurais específicas, compõe essa chamada memória episódica, que é um dos componentes da memória explícita, da memória de longo prazo. Isso vocês vão aprender numa disciplina chamada Processos Cognitivos Básicos, no 4º período de psicologia, né? A memória episódica, só para aproveitar a oportunidade, ela se distingue de outro tipo de memória explícita, que é a chamada memória semântica. A memória semântica está relacionada ao conhecimento geral. Por exemplo, o conhecimento do nosso idioma seria memória semântica, né? O conhecimento relacionado a, por exemplo, tipos de estruturas do sistema límbico, né? Acredito eu, e tomara que isso venha a acontecer, que vocês possam formar uma memória de longo prazo, né, acerca desse conteúdo. Então, isso seria um tipo de memória semântica, né, um conhecimento geral. No entanto, um fato específico acontecido com você é memória episódica e o hipocampo está diretamente relacionado com isso, né? O hipocampo está diretamente relacionado com a função de formar e, eventualmente, catalogar, né? Ou seja, numa linguagem mais técnica da psicologia, codificar essas informações em memória de longo prazo em outras partes do nosso córtex cerebral, especificamente regiões chamadas de áreas terciárias, na classificação proposta por Luria. E esse é um tema de uma outra aula de substituição que eu vou apresentar para vocês mais para frente, não é? No desenrolar da disciplina de neurofisiologia. Mas voltando ao que eu dizia sobre o hipocampo, as conexões que o hipocampo faz, né, com outras estruturas corticais relacionadas à memória, contribuem para que haja a associação entre vários componentes daquilo que nós vamos chamar de a nossa memória. Então, parte do que somos, isso vocês vão aprender lá na disciplina de psicologia da personalidade, depende da memória episódica. Aquilo que vivenciamos, as experiências que tivemos, as pessoas que conhecemos, os livros que lemos, as músicas que ouvimos, os filmes a que assistimos, tudo isso vai ser a base em termos de informação para a constituição de parte da nossa personalidade. E, portanto, a memória formada pelo hipocampo, ela é essencial para a formação do nosso eu, né, do nosso self. Daí essa importância. Um outro aspecto da memória para o qual o hipocampo contribui é para a orientação espacial, ou seja, a nossa habilidade de nos orientarmos nos lugares, de visualizarmos, não é, a nossa posição relativa a um determinado espaço, seja na cidade, seja no campo, enfim. E, além disso, o hipocampo está diretamente relacionado, meus caros, com a evocação da memória. Na aula específica sobre neurobiologia do medo, eu vou explicar a vocês que uma das razões pelas quais vocês eventualmente apresentam aquele branco, né, ou seja, aquela lacuna de conhecimento no momento de realizar uma prova, está relacionado ao fato de o hipocampo não poder exercer as suas múltiplas funções simultaneamente. Dada a importância das respostas emocionais para o nosso organismo, o exercício do feedback negativo sobre a amígdala no contexto do circuito da resposta fisiológica do estresse tem precedência sobre a evocação da memória. Então, é por isso que uma condição fundamental para que você possa realizar uma boa prova
uma boa atividade intelectual, que exija recordação, é que você esteja tranquilo, é que você esteja calmo. Pois, caso contrário, a resposta fisiológica do estresse estará ativa e, estando ativo, o hipocampo será recrutado para exercer o feedback negativo sobre a amígdala. Eu explicarei isso para vocês posteriormente. A resposta endócrina que a amígdala vai coordenar diante da presença de determinados estímulos ameaçadores culmina com a produção de cortisol pelas glândulas adrenais. Então, a partir das informações recebidas via amígdala ou através de um pensamento, né, a amígdala pode ser ativada. Então, a amígdala ela pode ser ativada tanto pelo tálamo. No caso de a amígdala vir a ser ativada pelo tálamo, nós temos a presença de estímulos reais, digamos assim. Todavia, no caso de a amígdala ser ativada pelo pensamento, ou seja, por conexões com o córtex cerebral, onde ocorrem os nossos pensamentos, nós estaremos diante da ausência de estímulo. Nesse caso, estamos diante de um pensamento que ocorre, não ocorre no vácuo, como eu tenho explicado para vocês desde as primeiras aulas de neurofisiologia. Os processos mentais são funções do sistema nervoso. Então, os processos mentais ocorrem devido ao funcionamento dessas estruturas físicas que compõem o nosso sistema nervoso. Então, um pensamento nada mais é do que um conjunto de neurônios atuando, não é? Então, a amígdala pode vir a ser ativada por esse conjunto de neurônios, cuja função é identificada como sendo o pensamento, e nesse caso, a amígdala vai, por sua vez, ativar a hipófise, a amígdala vai ativar o hipotálamo, né, que é o centro ali da coordenação entre sistema nervoso e sistema endócrino, exercendo ali um papel fundamental na homeostase, né, o equilíbrio fisiológico dinâmico do nosso organismo. A partir do momento em que a amígdala ativa o hipotálamo, por sua vez, exerce controle sobre a hipófise. Não vou entrar nos detalhes dos diferentes hormônios que fazem essas coordenações, isso será objeto de uma aula específica sobre o eixo hipotálamo e hipófise adrenais, né? Isso mais para frente na disciplina. Nesse momento, eu quero que vocês apenas compreendam o papel do hipocampo e por que pessoas nervosas não conseguem se lembrar do conteúdo que estudaram para uma avaliação. Então, como eu dizia, devido ou à presença de uma situação ameaçadora, ou seja, a pessoa está diante da prova sendo entregue para ela, ou seja, diante de um aspecto simbólico, eu vou chamar de simbólico pensamento, está ocorrendo lá no determinado grupo de neurônios, a amígdala, que armazena as nossas associações entre situações desagradáveis pelas quais nós passamos ao longo da vida com reações fisiológicas, não é? A amígdala identifica que prova é algo desagradável para a pessoa e imediatamente aciona o componente endócrino da resposta de medo, o componente endócrino do medo e da ansiedade, que, como eu estava explicando anteriormente, envolve a ativação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenais, e um dos produtos das glândulas adrenais será justamente o cortisol, dentre outros. O cortisol, por sua vez, vai mediar a resposta fisiológica do estresse. Não vou detalhar nesse momento, como isso eu já expliquei, isso vai ser alvo de uma aula futura. A presença de cortisol é detectada por receptores para glicocorticoides presentes aqui na superfície do hipocampo. Então, a partir do momento em que o hipocampo detecta a presença do cortisol por meio desses receptores para glicocorticoides, ele imediatamente exerce feedback negativo sobre a amígdala. De que forma? Liberando neurotransmissores inibitórios, no caso aqui específico, o ácido gama-aminobutírico, né, o GABA, que, liberado na fenda sináptica, vai
promover a hiperpolarização da membrana plasmática aí dos neurônios que compõem a amígdala. Então, vocês vão se recordar da aula lá do início do semestre sobre comunicação neuronal. Não vou voltar a esses conceitos neste momento. Então, pessoal, o que que acontece? A pessoa estando nervosa, esse ciclo da resposta fisiológica do estresse, da resposta endócrina de medo está acontecendo. E aí, enquanto a pessoa estiver nervosa, o que significa isso? Aqueles neurônios aqui do córtex cerebral, cuja função é o pensamento, vão ficar ativando a amígdala, vão ficar ativando a amígdala, vão ficar ativando a amígdala. Ativando a amígdala, eixo hipotálamo e hipófise adrenais vai ser, por sua vez, ativado, tendo como produto final o cortisol. Cortisol vai mediar a resposta fisiológica do estresse, exacerbação do funcionamento do sistema nervoso periférico autônomo simpático, a depleção das nossas reservas energéticas, como glicogênese, por exemplo, imunossupressão temporária, enfim, tudo aquilo que eu vou discutir, que eu vou descrever para vocês em aulas posteriores. E, ao mesmo tempo, ativando o hipocampo para que o hipocampo feche esse circuito, ou seja, para que ele desligue, entre aspas, a amígdala através da liberação aí dos neurotransmissores inibitórios, né, do GABA. Veja que se esse processo prossegue de forma contínua, o que vai acontecer a longo prazo, meus caros? Degradação do hipocampo. Olha que informação interessantíssima. Um correlato anatômico, ouçam bem isso, um correlato anatômico de transtornos de ansiedade, particularmente de um transtorno de humor como a depressão, é a diminuição do volume do hipocampo. Claro, se nós considerarmos, né, dado o avanço das neurociências nos últimos 20, 25 anos, graças a esse avanço, hoje em dia, sabemos que a fisiopatologia dos transtornos de ansiedade e da depressão é muito semelhante e que incorpora, dentre outras estruturas, o eixo hipotálamo e hipófise adrenais, a exacerbação das funções do eixo hipotálamo e hipófise adrenais. Corticolemia, né, excesso de cortisol, e, evidentemente, esse excesso de cortisol acaba afetando o hipocampo, né, afetando o hipocampo. De tanto haver cortisol, já que a pessoa está exposta ou a pensamentos que vão ativar a amígdala, ou a situações concretas, reais, e aí é via tálamo que vem essa informação, né? Já expliquei nas aulas anteriores, do início do semestre, que o tálamo funciona como um roteador, né, um distribuidor de sinais. O tálamo recebe as aferências da periferia do nosso organismo, todas aquelas informações sensoriais captadas pelos nossos órgãos sensoriais, que são os receptores, que vão realizar a transdução daquelas diferentes formas de energia em impulso elétrico, que, por sua vez, são conduzidas por meio das vias aferentes ou sensitivas para o tálamo, e a partir do tálamo a informação é redistribuída para as áreas específicas, né? Evidentemente que nós temos que levar em consideração, né, cada área de projeção para cada modalidade de informação sensorial. Isso é objeto de uma outra aula também. Mas dizia eu, então, que seja pelos pensamentos, excesso de preocupação, seja pela exposição contínua a eventos estressores no dia a dia da pessoa, o que vai acontecer? Cortisol, 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 cortisol. O excesso de cortisol acaba produzindo a destruição progressiva do hipocampo, tá? Devido à presença excessiva dessa substância, né? Então, é um correlato anatômico de gravidade da depressão e de gravidade de determinados transtornos de humor severos, né? Perdão, transtornos de ansiedade severos. Transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. E, ao mesmo tempo, é a reconstituição do hipocampo, ou seja, a retomada do volume do hipocampo, é um indicador neurobiológico de que
ou a psicoterapia ou a farmacoterapia. A literatura tem apontado, por exemplo, que diferentes formas de psicoterapia promovem a recuperação do volume do hipocampo por estimularem a expressão gênica, né, lá nos núcleos dos neurônios sobreviventes aí do hipocampo da pessoa depressiva, do hipocampo da pessoa com transtorno de estresse pós-traumático, produzindo então novas proteínas e reconstruindo o hipocampo, né? E além das novas proteínas, a grande maravilha que é o desenvolvimento de neurogênese, ou seja, formação aí de novos neurônios, né? O processo de neurogênese, que vai ser estimulado tanto pela psicoterapia quanto pela farmacoterapia. No caso da farmacoterapia, a literatura mais recente tem citado muito os efeitos neurogênicos, vamos dizer assim, dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina, uma classe de antidepressivos que tem sido muito empregada no tratamento óbvio dos transtornos de humor como a depressão, mas principalmente no tratamento dos transtornos de ansiedade. Só para vocês se recordarem, pessoal, a neurogênese é o processo por meio do qual novos neurônios são formados no nosso sistema nervoso, né? A neurogênese é um processo evidentemente crucial durante o desenvolvimento embriológico. Existem certos momentos críticos de proliferação de células nervosas, né, ao longo do nosso desenvolvimento, tanto intrauterino, né, nosso desenvolvimento intrauterino, tanto intrauterino quanto depois do nascimento. E na época da minha graduação, no século passado, né, quase 25 anos atrás, acreditava-se que haveria períodos críticos de formação de novos neurônios e que fora desses períodos críticos não haveria a possibilidade de formação de novos neurônios. Essa concepção se mostrou equivocada e hoje em dia sabemos que a neurogênese ocorre ao longo da vida. Todavia, para que haja neurogênese no adulto, é necessário que haja estimulação, né? Principalmente porque o encéfalo, né, de adultos, ele apresenta muitas áreas que já são especializadas em determinadas funções. Daí a dificuldade, né, de reabilitação neurocognitiva, reabilitação neuropsicológica e por aí vai, né? Por outro lado, se a gente levar em consideração que o hipocampo sozinho tem pelo menos 27 tipos diferentes de neurônios, imagina a dificuldade que é o processo de neurogênese lá no hipocampo, né? Mas uma das descobertas mais fascinantes dos últimos anos é a descoberta de que a psicoterapia promove a neurogênese no hipocampo, meus caros. Olha a importância aí do papel do psicólogo clínico, né? Nós vamos ter uma aula específica voltada para a neuroplasticidade e eu vou falar sobre os estudos que evidenciam, que têm evidenciado a importância da psicoterapia nesse processo neuroplástico, né, da neurogênese. Mas voltando ao que eu dizia, né, para fechar esse raciocínio, portanto, o hipocampo, estrutura-chave aí para a nossa aprendizagem, né, para a formação e a vocação da memória, e principalmente exercer aí o controle, o chamado feedback negativo sobre a amígdala, tá? Falando sobre a amígdala, eu esqueci de comentar algumas coisas sobre ela. A amígdala, como vocês estão vendo, ela também se apresenta bilateralmente, ou seja, nós temos duas amígdalas, vamos dizer assim, né? Da mesma maneira que temos dois hipocampos. A amígdala é essa estrutura que parece uma amêndoa, né? Parece uma bolinha, situada aí bem acima do hipocampo, né? E a amígdala exerce um papel central, meus caros, tanto é que nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Ela exerce um papel central na regulação das nossas respostas emocionais. Vou adiantar para vocês que a amígdala é o centro neurobiológico do medo, da ansiedade, também exerce um papel importante no nosso sentimento de prazer, também na expressão da nossa raiva. Vou mostrar um trabalho ainda hoje na aula
sobre isso para vocês, tá? A amígdala, pessoal, ela, na parte da memória, né? Ela tem um papel, né, bastante importante, porque como a nossa memória, vocês vão aprender isso lá em processos cognitivos básicos, como a nossa memória, para ser formada, ela depende da intensidade da experiência emocional associada àquilo que está sendo aprendido, é óbvio, né, gente, que a amígdala tem um papel importante na formação das nossas memórias. Porque vai ser a amígdala que vai justamente conceder às nossas memórias esse colorido emocional. O aspecto negativo, né, o aspecto de uma experiência ruim. E a amígdala, ela tem um papel essencial na formação de novas memórias, particularmente aquelas memórias relacionadas ao medo. E por que isso, gente? Porque memórias de coisas relacionadas a aquilo que nos fez sofrer, aquilo que nos fez sentir dor, aquilo que nos aterrorizou, são extremamente importantes, justamente para quê? Para evitar que nós repitamos esses comportamentos que eventualmente vão levar a isso, tá? Portanto, a supressão da atividade da amígdala, ela vai influenciar bastante na forma como o nosso corpo vai reagir, né, às experiências de medo. E, portanto, a diminuição da atividade da amígdala está associada a uma diminuição no medo e na ansiedade. O aumento da sensibilidade da amígdala, por sua vez, está relacionado a um aumento na sensibilidade da pessoa ao medo e à ansiedade. Vou adiantar para vocês também o conteúdo de uma próxima aula, um estudo de caso, na verdade, um conjunto de estudos de caso, em que eu vou apresentar para vocês uma síntese da literatura sobre as bases neurobiológicas, neuropsicológicas também, da psicopatia. E um dos resultados mais consistentes que a literatura tem descrito nos últimos anos é a importância da amígdala no desenvolvimento desse transtorno, né, que é a psicopatia. E, no caso específico, a literatura tem apontado que a psicopatia estaria relacionada a uma menor sensibilidade da amígdala, ou seja, a uma diminuição da capacidade das pessoas de experimentarem medo, de experimentarem ansiedade. Então, olha que interessante. Os extremos nunca são positivos, gente. Excesso de sensibilidade da amígdala vai se relacionar a pessoas excessivamente amedrontadas, pessoas excessivamente medrosas, pessoas excessivamente ansiosas. Por outro lado, uma falta de atividade da amígdala estaria associada à psicopatia, não é? Mas isso eu vou apresentar para vocês numa outra aula de substituição, tá? Um estudo de casos, bases neuropsicológicas da psicopatia. Então, ainda aproveitando esse meu momento de lucidez, né, diurno, eu vou prosseguir, então, aqui na apresentação dos principais aspectos, né, do sistema límbico que estão relacionados às nossas emoções, né? Então, pessoal, resumindo essa primeira parte da aula, sintetizando essa primeira parte da aula, que é sistema límbico. Sistema límbico, a parte do nosso sistema nervoso responsável por aqueles comportamentos diretamente relacionados à nossa sobrevivência e às nossas respostas emocionais. Eu descrevi para vocês várias estruturas que fazem parte aí do sistema límbico, né? E estava descrevendo para vocês as duas principais estruturas associadas ao sistema límbico, que seriam justamente o hipocampo e a amígdala. Vamos em frente, então, meus caros. Vou apresentar para vocês um esquema que vai ser bastante útil para vocês compreenderem
a importância aí da amígdala. Então, olha só, pessoal. Quando nós temos a pessoa numa situação de relaxamento, numa situação de calma, o que está acontecendo? Estamos tendo um predomínio de estruturas corticais superiores funcionando. Córtex cerebral, meus caros, aquela parte, eu gosto muito de usar essa expressão com vocês a respeito dessa parte do nosso encéfalo, né, que é o telencéfalo, é a obra-prima da criação humana. Né? Então, a parte suprema da criação do ser humano, sem dúvida nenhuma, é o telencéfalo, o córtex cerebral, que em outras classificações é chamado de neocórtex, né? E nessas áreas corticais ocorrem os chamados processos cognitivos básicos, ocorrem as atividades mentais superiores do ser humano. Raciocínio, pensamento, linguagem, etc. Então, se a pessoa está tranquila, está calma, o nível de emoção está baixo e predomina córtex cerebral. A amígdala não está funcionando, né, em uma situação como essa. E o tronco cerebral está lá realizando suas funções vegetativas, né? Batimento cardíaco, controle respiratório, etc, etc, etc. Todavia, em situações nas quais nós vamos ter um aumento do nível de emoção, por exemplo, situações são essas, situações de raiva, medo, excitação sexual, amor, né? A paixão romântica, a própria palavra paixão, né, está relacionada a pathos, loucura, né? Ou seja, loucura como sinônimo de ausência de funções executivas, vai? Ou seja, ausência de capacidade de planejamento, de autorregulação do pensamento, do raciocínio e, principalmente, da capacidade de tomada de decisões. Por isso que a paixão, é o pathos, é loucura, não é? Que aí os autores do esquema que eu estou usando aqui para vocês chamaram de love, amor. Mas não amor no sentido mais transcendente, aquele que importa no final das contas, que é o que realmente une as pessoas em comunhão, não é? É o pathos, é aquele encantamento, né, associado principalmente à dinâmica da sexualidade. Então temos aí o ódio também, temos aí desprezo, temos aí a frustração. Quando essas emoções estão em cena, olha lá o que está acontecendo, gente. O que está acontecendo com o seu córtex? Ele está desabilitado, para usar uma linguagem do processamento de informação, né? Significa que você não está pensando. Significa que você não está raciocinando. Por isso que uma das funções da psicoterapia é justamente ensinar a pessoa que se sente prisioneira das suas paixões, prisioneira do pathos, para que essa pessoa passe a retomar o controle sobre seus próprios pensamentos, sobre as suas próprias tomadas de decisões. Porque numa situação de alto nível de emoção, quem está no controle, pessoal, é a amígdala. E a amígdala é a estrutura subcortical. Se é estrutura subcortical, tudo aquilo que a amígdala coordena está no plano inconsciente. E se está no plano inconsciente, deu ruim, meus caros. Em que sentido deu ruim, entre aspas? No sentido de que, a partir do momento em que a amígdala está no comando, você, eu falo você no sentido de self, né? No sentido do eu que se visualiza, o eu que se analisa, o eu que pensa sobre si mesmo e eventualmente toma decisão, você não está no controle, esse eu não está no controle. Quem está no controle aí são estruturas primitivas, animalescas, que vão levar o indivíduo a péssimas decisões, a decisões baseadas apenas numa percepção equivocada de medo, de ansiedade.
Porque a amígdala é isso, gente. A amígdala é centro neurobiológico do medo da ansiedade. Então, a retomada do controle pelo eu significa funções corticais superiores predominando. Tá? Então, um dos objetivos da psicoterapia é justamente esse. A medicação, gente, ela vai contribuir em que sentido? No sentido de dar uma bloqueada ali nas estruturas límbicas, né? As estruturas do sistema límbico. Uma espécie de camisa de força, entre aspas, farmacológica, que vai diminuir a capacidade de atividade dessas estruturas, fazendo, portanto, que a pessoa esteja artificialmente calma. Isso é útil. Por que é útil, gente? Para que a psicoterapia aí sim possa ensinar a pessoa a retomar o controle da situação. E retomar o controle da situação é fazer com que as atividades mentais superiores entrem em cena, que as funções executivas entrem em cena, e as funções executivas que eu já expliquei para vocês, que as funções executivas estão diretamente relacionadas ao funcionamento do córtex pré-frontal, não é? Evidentemente, requerem aprendizagem, treino, hábito. Isso é humano. O que é humano? Humano é tomada de decisão baseada em raciocínio. O que é animalesco? Animalesco é sistema límbico exercendo controle 100% da situação. Tá? Que aí o indivíduo vai agir conforme seus instintos de autopreservação. E, num contexto contemporâneo, isso frequentemente vai levar o indivíduo à autodestruição. Esse é um papo psicoterápico, isso aí é para outras disciplinas. Certo, gente? Ainda aproveitando o meu momento de lucidez, enquanto os meus próprios psicofármacos ainda não estão fazendo seu efeito diário, né? De obnubilação, de sedação, etc., vou prosseguir com a nossa aula de substituição. Então, apresentando aí para vocês algumas imagens, né, de um experimento no qual um gato apresenta a sua amígdala conectada através de um aparelho, né, através de um aparelho estereotáxico. Existem mapas, né, do sistema nervoso de várias cobaias, de vários animais experimentais, e através do aparelho estereotáxico, um dia eu mostro para vocês como é que funciona esse aparelho. Pode-se posicionar uma cânula para se possa fazer a administração de determinadas drogas, de determinadas substâncias, para verificar o efeito dessas substâncias no sistema nervoso, em áreas específicas, ou pode-se introduzir um eletrodo, né, em alguns casos até um microeletrodo, para que se observe os efeitos da estimulação elétrica de diferentes áreas do sistema nervoso, né? Eu tinha comentado com vocês que, nesse caso, o animal, o gato, ele está com um eletrodo posicionado sobre o seu hipotálamo, né? Perdão, sobre a sua amígdala. Eu me equivoquei, é sobre o hipotálamo, no caso desse experimento aí em particular. Então, aí o que vai acontecer? Na hora que o hipotálamo é ativado, o animal reage de diferentes formas. Então, cada núcleo do hipotálamo vai ter funções específicas coordenando, junto com a amígdala, as reações que o animal vai exercer, dada a importância do hipotálamo na homeostase, né, no equilíbrio dinâmico das funções fisiológicas do organismo. Gostaria de comentar com vocês agora sobre esse trabalho, né, publicado em 1971 pelo espanhol José Delgado, trabalho intitulado O Controle Físico da Mente em Direção a uma Sociedade Psicocivilizada. O que se trata esse trabalho aí do professor José Delgado? O professor José Delgado acreditava que o controle físico da mente
por meio da manipulação direta do encéfalo, seria algo extremamente útil nas sociedades vindouras, digamos assim, né? O professor José Delgado afirmava que através, isso com base, né, nas dezenas de experimentos que ele realizou, implantando eletrodos em diferentes regiões, tanto corticais quanto subcorticais, regiões límbicas, etc., do encéfalo de gatos, de macacos e até mesmo de seres humanos, o professor José Delgado ele observou em determinados movimentos, determinados comportamentos complexos, não só apenas movimentos simples, né, poderiam ser induzidos através de controle via rádio, desde reduzir a hostilidade, desde controlar a hierarquia social, modificar o comportamento sexual, modificar a memória, emoções e etc., né? Então, de acordo com o professor Delgado, em função das características, né, da história humana, repleta de violência, repleta de agressão, etc., uma forma de reorientar os objetivos da civilização humana seria através desse processo, né, de controle físico da mente. E a sociedade humana ela poderia ser psicocivilizada através da utilização desses recursos tecnológicos de controle físico da mente. Bom, meus caros, é óbvio que esse tipo de concepção beira a distopia, não é? É óbvio que não é desejável o controle físico da mente. Trata-se de uma perspectiva absolutamente totalitária, que frequentemente se chega quando se leva o cientificismo às últimas raias, não é? É quando se leva aquilo que o professor doutor Selmo Celeno Porto, né, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, afirma como sendo a medicina das doenças, ou seja, aquela medicina voltada apenas para os aspectos físicos, voltada apenas para a biologia, desconsiderando quaisquer outras considerações. Ao longo da história, todas as vezes nas quais o cientificismo predominou, tragédias humanas aconteceram. O nacionalsocialismo, o nazismo, é o resultado direto do cientificismo médico. Auschwitz e os horrores das experimentações médicas nazistas são o resultado do cientificismo médico levado às últimas consequências. A partir do momento em que cientistas querem, entre aspas, civilizar a humanidade, desastres acontecem. Isso se observou nas piores experiências totalitárias do século XX. No nazismo, que eu acabei de citar, no comunismo, e está se repetindo agora nesses modelos autoritários biomédicos que acabaram sendo estabelecidos sob o pretexto de se controlar a pandemia do coronavírus, né? Então, todas as vezes que o cientificismo predomina, liberdades individuais são suprimidas, o livre-arbítrio é considerado algo absolutamente dispensável e as pessoas se tornam marionetes de órgãos totalitários. Então, é assustador esse tipo de perspectiva, não é? Mas eu trouxe esse livro, né, do professor José Delgado como um exemplo de como essas estruturas foram estudadas ao longo do tempo. Então, eu quero que vocês desconsiderem o lado totalitário, o lado autoritário, distópico da proposta do José Delgado, de controle psicocivilizado da sociedade. Olha que arrogância. Quando os cientistas eles se tornam reis sábios, todos padecem. É a porta aberta
para a ditadura autoritária, é a porta aberta para horrores contra a liberdade, contra as almas das pessoas. Mas, tirando esse lado distópico aí da proposta do professor Delgado, ele realizou vários experimentos interessantes, coloco, né, bastante aspas aí nos interessantes, pois permitiram a compreensão do funcionamento de diferentes estruturas do sistema límbico, particularmente da amígdala, em que pese o fato de as conclusões do professor Delgado serem agora minha incapacidade de coordenação da fala se manifestou, serem desarrazoadas, ou seja, não terem razão, no sentido de se impor um controle das pessoas por meios técnicos, científicos, né? Porque, no final das contas, meus caros, quem iria operar essas máquinas? Quem iria controlar o joystick? Que mãos iriam exercer esse controle sobre as nossas mentes através de sistemas de rádio? Quem disse que os cientistas são mais prudentes, são mais sábios do que os nossos políticos? Todos são seres humanos suscetíveis à tentação demoníaca do poder, né? Mas, enfim, voltando para a parte especificamente neurobiológica, vou mostrar para vocês alguns desses trabalhos aí do professor José Delgado com animais. Vocês estão vendo o macaco rhesus, né? Ele está aqui com o eletrodo já implantado na amígdala dele e o professor Delgado realizando aí experimento de estimulação elétrica, né, dessa região. Então, está um animal respondendo aqui a essa estimulação. Então, aqui vocês observam, né, a implantação dos eletrodos profundamente aí no encéfalo do rhesus. Para isso, como eu expliquei para vocês, utiliza-se um aparelho especial chamado aparelho estereotáxico, muito utilizado em pesquisa neurocientífica com animais, que possibilita que se atinja o ponto exato no qual se deseja investigar, ou seja, determinada estrutura bem específica do sistema nervoso. Aí eu já expliquei para vocês, seja para administração de substâncias, de drogas, né, de psicofármacos, seja para avaliação, né, dos efeitos de estimulação elétrica e por aí vai. Então, tá aí o animal, através de estimulação elétrica, foi induzido o sono nele. Então, vocês estão vendo aqui o aparelho, né, conectado remotamente a um console que permite ao pesquisador manipular os comportamentos do animal, né, as respostas do animal, moduladas particularmente por estruturas límbicas, né, nesse caso específico do sistema límbico, nesse caso específico da amígdala do animal. Então vamos ver mais imagens. Aqui o animal colocado em vigília, né, o animal estava dormindo, estava adormecido, por estimulação elétrica. Agora, por estimulação elétrica, o animal está em vigília, está acordado. Por estimulação elétrica foi induzida a raiva no animal, né? A expressão comportamental de raiva e, evidentemente, todas as outras respostas, né? Aqui vocês estão vendo a expressão comportamental, que é a chamada resposta motora, né, da raiva, mas também deve estar acontecendo a resposta endócrina da raiva, né, modulada pela amígdala, ativando eixo hipotálamo e hipófise adrenais. Aqui mais imagens, temos a estimulação, né, de comportamento social, comportamento interpessoal. Então, o animal da esquerda, vocês estão vendo que ele está com o equipamento aqui, né? Então, ele está sendo estimulado eletricamente, quer dizer, a região da amígdala do animal, no caso do hipotálamo, né, vai regular, e também a amígdala, como eu disse anteriormente, duas regiões estão sendo estimuladas para promover esse comportamento de interação social, né, comportamento relacionado à parte reprodutiva, né, sexual. Óbvio, né, se é reprodutivo é óbvio que é sexual. Só mesmo uma pessoa sob efeito de psicofármacos, como eu estou atualmente, falaria
pleonasmo desse. Peço desculpas por essa falha aí na expressão da minha linguagem. Vamos em frente. Então, aqui, mais algumas fotos mostrando os experimentos do professor José Delgado, né? Os animais, nesse caso, teriam acesso à autoestimulação através de barras. Estão vendo aqui a barrinha, tá? O animal aprende, então, da mesma maneira que vocês vão aprender a ensinar o animal experimental de vocês na caixa de condicionamento operante, né, nas disciplinas de aprendizagem, né, de princípios básicos da aprendizagem. Então, o professor José Delgado ensinou aí os animais a pressionarem a barra. Pressionando a barra, áreas de prazer da amígdala são estimuladas, núcleos relacionados a prazer são estimulados. Isso fortalece a probabilidade de, no futuro, o animal voltar a pressionar essa barra e estabelece, portanto, um hábito. Então, o animal várias e várias e várias vezes se engaja em pressionar a barra para obter essa sensação prazerosa, né? Visto que, anteriormente, por pressionar a barra, o animal recebe essa estimulação elétrica em núcleos relacionados à experiência prazerosa da amígdala. Então, temos aqui um outro experimento do professor José Delgado, nesse caso, controlando o comportamento agressivo de um touro. Então, o animal ele tem o aparelho, como expliquei para vocês anteriormente, né, um eletrodo diretamente estimulando regiões da amígdala, de tal sorte que um dos experimentadores, de posse de um console, consegue enviar, né, controle via rádio para um equipamento situado, né, no crânio aí do animal, fixado no crânio do animal, que, por sua vez, estimula determinadas áreas previamente determinadas da amígdala, levando o touro a parar de se comportar agressivamente e, posteriormente, a se comportar agressivamente. Vejam que era assim que o professor José Delgado propunha que a nossa sociedade deveria ser, abro aspas, psicocivilizada, através do controle físico da mente. Como eu já havia comentado com vocês, proposta distópica, proposta autoritária, que ocorre sempre que o cientificismo ele predomina. Eu já comentei sobre isso, não vou voltar a falar sobre esse tema agora. Bom, pessoal, entrando então na descrição mais pormenorizada da neuroanatomia das nossas emoções, as bases neuroanatômicas das nossas emoções, temos aí a presença de estruturas tanto do sistema nervoso periférico, nesse caso, sistema nervoso periférico autônomo, quanto do sistema nervoso periférico motor somático. No caso do sistema nervoso central, temos áreas corticais envolvidas, temos estruturas subcorticais envolvidas. Citei, inclusive, essas estruturas para vocês. Gânglios da base, giro do cíngulo, tálamo, hipotálamo e a própria amígdala. Não é? Na próxima aula, eu vou prosseguir com a descrição dessas estruturas, particularmente as estruturas subcorticais, e falarei mais sobre hipotálamo e amígdala, né, descrevendo o circuito do sistema límbico e etc. Então, até a próxima aula, se e enquanto a minha lucidez permanecer.